Olá, turmas 201 e turma 202. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de estatística. Tá? Vocês sabem, sou o professor Edson Reis, tá bom? Bom, dentro da estatística nós vamos estudar tabelas, gráficos, como montar uma pesquisa, tá? Só que antes de a gente ver todo esse assunto, nós vamos fazer uma revisão de dois tópicos que não vão pensar muito nessa disciplina, que é a regra de três simples e cálculo de porcentagem, certo? Então é necessário que a gente faça essa lembrança de assuntos que nós já estudamos lá no ensino fundamental, mas que a gente vai ter que relembrar agora, que nós vamos utilizar muito, tá? Para resolver os nossos exercícios, certo, gente? Bom, vamos começar com a regra de três simples. Eu vou fazer só recapitular alguns conceitos básicos para a gente relembrar, para a gente estar logo no assunto. Bom, o primeiro assunto que nós vamos relembrar é a proporção. Todos os conceitos que nós vamos utilizar para a regra de três simples também vamos utilizar para o cálculo de porcentagem. Vai demorar um pouquinho agora, tá? Até a gente ter a regra de três simples, mas nessa primeira aula já entro alguns exercícios rapidinho. Eu já estou formulando uma pesquisa, uma lista de exercícios para vocês e também já tenho uma apostila já do conteúdo específico de você de estatística. Só espero que vocês tenham um pouquinho de paciência e te dar esse tópico que é necessário, certo? Bom, o que é uma proporção? Uma proporção é uma igualdade entre duas razões. Então, se eu tenho uma razão A para B e ela é igual a uma outra razão C para D, então nós temos uma proporção. O que é uma proporção? É uma igualdade entre duas razões. Como é a leitura disso aqui? A está para B, assim como C está para D. Então essa é a leitura, tá? O primeiro termo está para o segundo, assim como o terceiro termo está para o quarto termo. Então quando eu tenho essa igualdade, então nós temos o que? Uma proporção. Exemplos. Tendo aqui alguns exemplos. 5 está para 10, assim como 3 está para 6. Outra proporção. 4 está para 5, assim como 12 está para 15. Certo? Porque existe uma propriedade chamada propriedade fundamental das proporções que diz o quê? Se você pegar o primeiro termo e multiplicar com o quarto termo, para que seja uma proporção é necessário que o segundo multiplicado com o terceiro, o resultado tem que ser exatamente igual. Então, se os resultados são iguais do primeiro termo com o quarto e do produto do segundo com o terceiro, então você tem uma proporção, que ele verifica. Primeiro com quarto, 5 vezes 6 é exatamente igual ao que? O segundo vezes o terceiro. 5 vezes 6, 30. 10 vezes 3 é igual a 30. Então observe que utilizando a propriedade fundamental, 5 está para 10, assim como 3 está para 6, é uma proporção. Exemplo item B. 4 está para 5, assim como 12 está para 15. Utiliza a propriedade 4 vezes 15
é igual a quê? A 5 vezes 12. 4 vezes 15, 30. 5 vezes 12, 30. Realmente, então eu posso afirmar que isso aqui é o que? Uma proporção. Toda igualdade que me apresentam é uma proporção? Não. Como aqui no exemplo C. Eu coloquei 4 está para 10, assim como 9 está para 15. Isto aí é uma proporção? Vamos utilizar a propriedade fundamental para verificar. 4 vezes 15 é igual a 10 vezes 9. 4 vezes 15, 60. 10 vezes 9, 90. 60 é igual a 90? Não. Isso aqui são valores o quê? Diferentes. Então, utilizando a propriedade, o que eu verifico? Que isso aqui não é uma proporção. Certo? Então, recapitulando, o que é uma proporção? É uma igualdade entre duas razões. Certo, gente? Lembre-se da propriedade. O primeiro vezes o quarto tem que ser exatamente igual ao segundo vezes o terceiro termo. Certo? Dê uma olhada. Cálculo para um termo desconhecido de uma proporção, ou seja, eu vou dar uma proporção e um dos termos eu vou representá-lo através de uma letra, que é chamada de variável, onde nós vamos tentar determinar através da propriedade fundamental qual o valor desse x ou qualquer letra que eu possa usar. X está para 10, assim como 5 está para 2. Aqui está o meu termo desconhecido. Então eu preciso saber que valor é esse que torna essa igualdade uma proporção. Daí eu utilizo a propriedade fundamental. Primeiro vezes o quarto é igual ao segundo vezes o terceiro. X vezes 2, 2x. 10 vezes 5, 50. Como eu quero determinar o valor de x, e esse número 2 está multiplicando, eu jogo ele para o segundo membro com operação inversa, dividindo. X é igual a 50 dividido por 2 é igual a 25. Então, esse número x aqui é o número 25. E vamos verificar. 25 para 10. Dá para simplificar esses dois termos? Dá. Qual é o número que divide os dois ao mesmo tempo? Por 5. Lembrando, a simplificação não pode ser feita com valores diferentes. Tem que ser sempre o mesmo valor. 25 dividido para 5 dá 5. 10 dividido para 5 dá 12. Aqui está o termo. Observe, 5 para 2. Então, realmente, esse número x aqui é o 25. E o termo aqui, o segundo, é o número 10, tá? Vamos lá? 25 vezes 2 é igual a quanto? 10 vezes 5. 25 vezes 2, 50. 10 vezes 5, 50. Realmente é uma proporção. Professor, eu preciso passar por tudo isso aqui? Não, somente até aqui. Esse já é o cálculo do termo desconhecido. Se você fizer o cálculo tudo direitinho, tudo correto, você vai encontrar o valor de x certinho. Vamos lá para o entender.
Pronto. Aí eu tenho uma proporção, tá? E eu quero saber o valor da variável x. Toda vez que você fizer o cálculo, sempre comece a fazer aonde tem a variável x. O professor Mano Silva falou que é o primeiro com o quarto. Mas aí vem a regra da matemática. Se multiplicando o primeiro com o quarto é igual ao segundo multiplicado com o terceiro, então a multiplicação do segundo com o terceiro também é igual ao primeiro com o quarto. Apenas impede que você calcule o valor de x, joga para o primeiro mesmo, vai ter que multiplicar por menos 1, aí vai se tornar mais difícil para você, mais trabalhoso. Então você vai fazer logo onde tem a variável x. Professor, eu poderia fazer então logo 9 vezes x é igual a 4 vezes 12? A ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, a ordem que você multiplica os números não altera o resultado. 5 vezes 2 é igual a 2 vezes 5. O resultado é sempre 10. 9 vezes x, 9x. 4 vezes 12, 48. Certo? Esse aqui era 9. Aqui era 15, gente. Tá? Deixa eu fazer uma pequena alteração aqui, rapidinho. Peguei os números errados aqui. 6 está para 9. Agora, esse aqui é o contrário. Desculpa, gente. Se ajeitar isso aqui, coloquei os números errados. X está para 4, senão não ia dar um valor exato. 9 está para 12. Agora sim. Deixa eu colocar o item C. 3 está para 4. Assim como 5x está para 20. Bom, agora sim. Tá? Eu coloquei a ordem errada. Vamos lá? X vezes 12, ou 12 vezes x, vai dar no mesmo, é igual a 4 vezes 9. 12 vezes x, 12x. 4 vezes 9 é igual a 36. Esse número 12 passa para lá, já que eu quero determinar esse valor de x, o 12 passa dividindo. X é igual a 36 dividido por 12 dá 3. Aqui está o valor de x. Item C. 3 está para 4, assim como 5x está para 20. Então, eu vou logo multiplicar esses dois, que a variável x está aqui. Eu posso alterar a ordem. É igual a 3 vezes 20. 4 vezes 5x é igual a 20 o quê? X. 3 vezes 20 é igual a 60. Como eu quero determinar o valor de x, o número 20 passa dividindo. Não. 0 no antecedente, 0 no consequente, o 0. 0 em cima, 0 embaixo, eu cancelo. Pronto. 6 dividido para 2 é igual a 3. Aqui está o valor da variável x. Então, esse é o cálculo que nós vamos utilizar para determinar um termo desconhecido de uma proporção. Tá certo, gente? Dê uma olhada. Tá? Então, só recapitulando, proporção é uma igualdade entre duas razões. Como é que eu provo que essa igualdade é uma proporção? Utiliza a propriedade fundamental. Pego o primeiro termo, multiplico com o quarto, que é igual à multiplicação do segundo termo com um terceiro termo. Correto? Então, vamos lá agora para a regra de 3 simples.
Bom, para a gente resolver uma regra de 3 simples, primeiro eu preciso identificar o que é uma grandeza matemática. Tudo aquilo que pode ser medido, calculado, pesado, é considerado uma grandeza matemática, como um tempo, 5 horas, 10 horas, 6 horas, quantidade de alunos, 10 alunos, 20 alunos, quantidade de trabalhadores, 12 trabalhadores, 50 trabalhadores, distância, 10 quilômetros, 8 quilômetros, 15 metros, 12 metros, velocidade, 15 quilômetros por hora, 80 metros por segundo. Olha a diferença entre distância e velocidade. Velocidade é quilômetros por hora ou metro por segundo. Distância, quilômetro, ou seja, 10 quilômetros, 5 quilômetros, 8 quilômetros ou em metro. 12 metros, 20 metros, 100 metros. Eu percebo a diferença, tá? Vou colocar alguns exemplos aqui. Tempo, velocidade, quantidade de alunos, pronto. Tudo que pode ser medido e calculado, nós chamamos de grandeza matemática. Eu preciso, na regra de 3, identificar quais as grandezas que eu vou estar trabalhando. Sempre a grandeza está do lado de um número. 15 trabalhadores, então já sabe trabalhadores, quantidade de trabalhadores 15, já é uma grandeza que você vai determinar. Sempre o número vai estar do lado da sua grandeza, certo? Agora, existe o que? As grandezas diretamente proporcionais e existem as grandezas inversamente existem as grandezas diretamente proporcionais e existem as grandezas inversamente proporcionais. O que quer dizer isso? Porque existem grandezas que elas se relacionam entre si. Ou seja, uma não consegue existir sem a outra. Elas estão extremamente relacionadas. Se eu alterar o valor de uma, a quantidade de uma, automaticamente altera também o da outra grandezas. Elas estão relacionadas. Uma não acontece sem a outra, certo? E elas podem vir de duas maneiras. Ou elas são diretamente proporcionais, ou elas são grandezas inversamente proporcionais. O que são grandezas diretamente proporcionais? Lembre desta seta que eu vou colocar, que na regra de 3 simples, a gente for calcular, a gente vai usar. Significa o quê? Se uma eu alterar ela para cima, a outra também é alterada para cima. Ou, se eu alterar uma para baixo, a outra automaticamente também vai ser alterada para baixo. Quando você perceber que uma aumenta, a outra aumenta também, você já sabe que elas são grandezas diretamente proporcionais. Se eu alterar para baixo a primeira grandeza, a outra também automaticamente é reduzida para baixo. Então são grandezas diretamente proporcionais. E o que são grandezas inversamente proporcionais? É quando eu altero uma para cima, ou seja, eu aumento o seu valor, automaticamente o valor da outra é o quê? Diminui. Tá? Quando a gente for resolver a regra de 3 simples, a gente vai usar aqueles processos de seta ali, então lembre-se disso. Ou, se eu reduzir o valor da primeira, diminuir o peso, diminuir a quantidade de alunos, automaticamente o valor da outra grandeza é o quê? Aumenta. Nesse caso, quando uma aumenta, a outra diminui, ou a primeira diminui, a outra aumenta, elas são chamadas de grandezas o quê? Inversamente proporcionais, tá? Então, olhem bem, a gente vai precisar desse conceito para nós resolvermos a regra de 3 simples. Vou dar uns exemplos aqui para a gente. Então, olhem bem, gravem bem esse processo da seta que a gente vai usar, tá?
Vamos ver os exemplos de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Bom, o que eu tenho aqui? Preço da quantidade de canetas. Digamos que uma caneta ela custe R$2. Uma caneta custa R$2. Então, quais são as grandezas que você tem se relacionando aí? Quantidade de canetas e o que? Preço ou valor que você deve o que? Pagar. Se você comprar uma determinada quantidade de canetas, você não vai poder pagar qualquer valor que você quiser, não. Porque elas estão o que? Relacionadas. Cada caneta custa R$2. Então basta você pensar. Quanto mais canetas você comprar, o que vai acontecer com o valor? Vai aumentar ou vai diminuir? Logicamente que vai aumentar. Então observe que as grandezas aqui elas são o quê? Diretamente proporcionais. Ou seja, quanto mais canetas você comprar, o que vai acontecer com o valor? Maior será o valor. Que você vai o quê? Pagar. Então, quanto mais canetas eu comprar, maior será o valor que você vai pagar. Como é que você chama isso aqui? São grandezas o quê? Diretamente proporcional. Certo? E a mesma coisa, se você diminuir a quantidade de canetas compradas, o que vai acontecer com o valor? Também o valor vai diminuir. Certo? Então, se uma grandeza aumenta, automaticamente aumenta a outra. Ou se a primeira aumenta, diminui e a outra também diminui na mesma proporção, então elas são grandezas o quê? Diretamente proporcional. Tá? Então, quantidade de canetas e valor a pagar são grandezas diretamente proporcional. Certo? Outro exemplo. Velocidade e distância percorrida. Digamos que você vai fazer uma caminhada. Em 1 hora, você consegue percorrer 2 quilômetros. Em 1 hora você andando, você consegue percorrer uma distância. Lembre-se que não é velocidade, isso é distância percorrida. Tá? Então, se você em 1 hora você consegue percorrer 2 quilômetros, então em 2 horas, tá?